Amém. A paz do Senhor, os irmãos. Então, hoje seria, o professor nessa lição seria o pastor Juni, mas o pastor Juni não está muito bem de saúde, então pediram para estar aqui na frente. Peço, inclusive, que os irmãos estejam orando por ele. Então, vamos lá à nossa lição, nossa segunda lição da revista do nosso quarto trimestre, a Igreja do Espírito Santo, que vem falar sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Amém? Então, já começando, igual nossos objetivos, ensinar sobre a promessa da vinda, o cumprimento da promessa e sobre o Espírito Santo prometido, sobre todos esses pontos. Mas já tem alguns detalhes que eu já quero trazer, são algo que eu quero que os irmãos, durante toda a lição, esteja sempre vivo na mente e que os irmãos participem, falem, comentem. Que quando a gente fala da promessa do Espírito Santo, quando nós falamos sobre o cumprimento dessas promessas, nós sempre estamos falando que Deus é um ser pessoal. Existem muitas pessoas, existem algumas linhas teológicas, alguns grupos que tendem a dizer que Deus já fez o que Ele tinha que fazer, que Deus está longe, por exemplo. Existem alguns grupos de pessoas que dizem que Deus criou tudo e foi embora. Tem outros que dizem que Deus criou tudo, deu a palavra, deu os dons. Na hora que a igreja se estabeleceu, Deus agora não participa mais. Então, tudo aconteceu só até ali na igreja primitiva, só até nos primeiros anos. Mas nós, diferentemente, nós afirmamos e cremos que Deus é um Deus pessoal. Ele está no meio de nós, Ele participa de cada uma das situações das nossas vidas e que Ele age na história, que Ele age na sociedade, que Ele age nas pessoas. Então, por isso que eu repito, Deus é pessoal. Ele está agindo no meio de nós. Amém? Todos os irmãos concordam comigo? Glória a Deus. Então, vamos lá, nosso tópico 1, a promessa da vinda do Espírito Santo. Veremos nesse tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino para o seu povo, revelado ainda nos tempos do Antigo Testamento. Assim, destacaremos a promessa de Deus, revelada por intermédio de Joel, também identificado como profeta do Pentecostes, João Batista e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, já falando disso, a gente fala que a promessa da vinda não surgiu após Jesus Cristo. Nós temos, quando falamos de relacionamento com Deus, nós temos vários exemplos na Bíblia que demonstram isso. Então, primeiro, pergunta aos irmãos, como era o relacionamento de Deus com Adão e Eva no jardim? Então, lá em Gênesis, ele falava que Jesus ia ver eles, falava com eles. Era quantas vezes? Os irmãos lembram disso? Oi? Então, uma vez ao dia. Então, todos os dias, Deus ia falar com eles, certo? Então, Deus, todos os dias, ia falar com Adão e Eva. Lembrando que Adão e Eva viviam sem pecado. Então, eles viviam num contexto ideal, um contexto de conversa direto com Deus. Temos então, seguindo, depois da queda, nós temos também outros exemplos. Então vamos pegar um primeiro mais óbvio. Abraão. Como que era o relacionamento de Deus com Abraão? O que aconteceu? Abraão simplesmente levantou e fez o que fez à toa? Como que foi? Deus chegou a Abraão, falou com ele e Deus orientou Abraão a sair. Deus orientou Abraão a seguir um caminho e Deus orientou Abraão ao longo da vida dele. Quando Abraão cometeu erros, Deus exortou ele. Correto? Então, nós temos Deus se comunicando diretamente com o seu povo. Os profetas. O que era exatamente o exercício dos profetas? Era Deus, através do seu poder, revelando a homens qual era a sua vontade, correto? Deus revelava, na verdade,
aos profetas, o que Deus revelava? Ele revelava pecados, por exemplo, quando foi com o profeta Natã e Davi, o que Deus fez? Deus, através dele, revelou diretamente qual era o erro de Davi, certo? Os irmãos lembram dessa passagem? Então, nós temos aqui, então, Deus revelando pecados. Nós temos também Deus revelando qual que era a orientação dele para o povo de forma geral. E aí nós podemos pegar várias outras passagens dos profetas. Nós vemos Deus revelando o que viria a acontecer no futuro. Então, Deus, ele esteve presente, agindo no meio de toda a história. Então, agora, fechado o contexto do Antigo Testamento, nós temos a vinda de Jesus, ele fechando ali as promessas e abrindo uma nova dispensação, né, trazendo a nós um novo modelo, um novo ponto, e ali a promessa de que viria o Espírito Santo, apenas reforçando, como já diz aqui a própria lição, porque já foi dito antes, em outros momentos, como com o profeta Joel, já havia sido dito que viria esse derramamento do Espírito. E aqui é bem claro sobre o que ele fala, igual ali Atos 2,17. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Então ele deixa bem claro o que seria esse momento desse derramamento. Então, nesse momento, se cumpre tanto o que o profeta Joel disse, quanto também o que é reforçado quando Jesus diz que daria um consolador. Alguém estaria ali pelo aquele povo, por aquela igreja que estava sendo formada naquele primeiro momento. Amém? Se os irmãos quiserem fazer qualquer comentário, pergunta, estejam sempre abertos, sempre disponíveis. Então, 1.1, a promessa da vinda do Espírito Santo e sua importância. Através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza de detalhes a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Assistimos que Deus revelou a esse profeta que nos últimos dias haveria uma efusão do Espírito Santo sobre os fiéis. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amém? Então, aqui no comentário do tópico, comentarista, na verdade, né? Então, diz o seguinte: o pastor amador dos santos, a expressão de Joel, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sugere uma verdadeira conversão, com ligações entre os versículos 12 e 17. A ênfase profética do referido texto é a chamada à responsabilidade. Convertei-vos a mim com jejuns e com choro e com pranto. E mais ainda, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Também inclui: santificai a congregação, proclamai um dia de proibições. Ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que me amam. Saia o noivo de sua recama e a noiva do tálamo. Feito tudo isso, então certamente ocorreria o derramamento do Espírito. Então, a gente vê aqui falando que esse derramamento estava falando de conversão, uma verdadeira ligação. Nós dizemos aqui, então, que nesse momento, nós não era simplesmente um povo, como a gente tinha no contexto antigo, mas estávamos, cada pessoa, verdadeiramente incluída, ligada no corpo de Cristo, sendo como um só. Verdadeiros convertidos, unidos, caminhando juntos. Então, por isso é muito importante o versículo 15, que diz: santificai a congregação. Porque a gente não está falando simplesmente também de aquela pessoa foi escolhida, vai ser batizada. Não, ela está sendo santificada para estar andando junto, para estar verdadeiramente fazendo parte do corpo. Porque se nós temos alguém no corpo que não está em santidade, essa pessoa está, na verdade, contaminando. Certo? Quando nós temos algo no nosso corpo que não está caminhando junto com o resto, essa coisa ela vira algo que pode gerar um problema. Nós temos um exemplo das nossas próprias células do nosso corpo, né? Nós somos compostos de várias células. Só que se algumas delas começam a agir de forma errada,
por exemplo, crescendo desordenadamente, aquilo viraria um tumor, um câncer. Então, nós precisamos ter aqui uma verdadeira conversão, verdadeira santificação, e é isso que o profeta Joel nos fala aqui. Amém? A promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista, nosso 1.2. Não há de ser por acaso que Jesus é descrito por João Batista como aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Se encontra ali em Mateus 3,11, que diz: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui no tópico, o texto, na verdade, no 1.2, né, nosso subtópico, ele não dá ênfase nesse ponto, mas eu queria trazer com os irmãos para a gente ver se estamos todo mundo alinhado. Todos os irmãos sabem dizer a diferença do que seria se batizar com o Espírito Santo e o que seria o batizar com o fogo? Uma pergunta, irmãos. O que seria se batizar com fogo no texto? É a mesma coisa? Não é? Amém. O batismo com o Espírito Santo é o poder, e com fogo é a purificação. Purifica, porque o fogo ele purifica, aquece e se propaga. Vai crescendo. O fogo, o símbolo do fogo, e por isso batizar, nós entendemos isso. Então não é só o poder, precisa também ser limpo, purificado, e ser aquecido, fervoroso no Espírito, e sempre crescendo, sempre se propagando e atingindo outras pessoas ao nosso redor. Esse é o verdadeiro avivamento espiritual. Amém. Mais alguém quer complementar? Sobre o batismo com fogo e a diferença do batismo com o Espírito? Pastor Toninho. Aham. Amém. Certo. Mais alguém? Pode falar, pastor. 1 Coríntios capítulo 3, lá fala isso aí, mostra bem as obras da palha, feno e madeira, e ouro, pedra preciosa, né? E ali são os materiais que é comparado a nós mesmos também aqui, comparado a nós. Quer dizer, tem muitas pessoas, quer dizer, a pessoa quando é muito assim, conversa demais, parece fogo de palha, tá? Mais ou menos por aí assim. E já a pessoa, o cristão verdadeiro, ele é mais reservado e tudo, ele reconhece que não é do jeito que a gente pensa, né? E lá são 6 materiais lá, da purificação lá, que Deus ali fala para nós aí, que o ouro, a prata, tem que ser provado do fogo, né? Tem que ser limpa, tem que limpar. E para limpar a pessoa, então, através da palavra. Amém. Glória a Deus. Então, realmente, então a gente vê o fogo, ele purifica. Igual o processo que tanto o pastor Zé Machado, o pastor Toninho e o pastor Juvenil falaram agora. Porque eu não sei se os irmãos já viram. Vocês já viram como é que é o processo de você preparar alguma joia, por exemplo, com ouro, com prata? Os irmãos já viram como é feito? Então, exatamente, tira toda sujeira. Para quem nunca viu, vou explicar rapidamente. Seria legal se a gente pudesse mostrar, mas eu não preparei nada nesse sentido. Mas a pessoa que trabalha com metal precioso, então ele coloca ele num ambiente, no fogo mesmo, coloca ele numa vasilha e coloca essa vasilha no fogo. Quando ele faz isso, por exemplo, o ouro que é maleável, que ele derrete mais fácil, então ele vai derreter e toda a sujeira vai subir.
Então, ele tem sujeira em toda a parte do metal. Essa sujeira vai subir e a pessoa que vai trabalhar ali, ele vai retirar essa sujeira. Depois que ele retira, ele deixa aquele metal esfriar e aí ele começa a trabalhar com ele. Aí ele molda, ele ajusta e às vezes ele pode fazer várias outras coisas, pode misturar o ouro com a prata e assim por diante. Então, o processo é esse. E isso serve para todos os metais, inclusive. Se eu for trabalhar com ferro mesmo, eu também vou pegar o ferro, a sucata ou o mineral, vou jogar no fogo, vou esquentar e ele vai gerar sujeira, vai gerar escória. Eu vou tirar aquilo, jogar fora porque aquilo não presta e aí depois eu trabalho com aquilo que foi purificado. É aquela parte que sobrou que é o que importa, que é o realmente a gente pode trabalhar. Se eu fizesse uma estrutura, por exemplo, igual o galpão mesmo, o espaço de eventos. Se a gente fizesse uma estrutura com um metal qualquer que não foi trabalhado, não foi purificado, qualquer coisa que acontecesse, ele não ia ter resistência, não ia ter força. Então, aquilo é trabalhado, é retirado as impurezas, depois ele é moldado, colocado na forma que ele precisa, para depois dar uso. Pastor Toninho, esse fogo que é relatado lá não é justiça? Não é justiça? Que haveria um que viria com fogo. O fogo na representação de justiça? Eu posso complementar esse ponto. É porque existem duas linhas de pensamento a respeito desse texto. Isso. Tem uma linha de interpretação que lê que esse batismo do fogo é a purificação, e existe uma outra linha que diz que esse batismo com fogo é a justiça, é o juízo do Senhor. Então, exatamente, que aí vai mais do que o pastor Juvenil falou daquele que é palha. Então, aquele que é palha, ele é queimado, a justiça sobre ele, e ele se apaga. Então, sim, existe. Inclusive, alguns dos textos que são colocados nessa revista, por exemplo, do Stanley Horton, tem um outro teólogo muito famoso, que é o Crane, e tem também um outro que também é citado nessa revista, que é o Gutierrez Siqueira. Todos eles entendem esse texto como o batismo de juízo. Então, eles colocam, eles leem esse texto como assim, e virá um que vos batizará com o Espírito Santo, e isso acontece naquele momento, e com fogo, que acontece num segundo momento, que aí vem no dia do juízo. Aí, nisso, vai da linha interpretativa. Então, vai da linha interpretativa de cada um. Se os irmãos... eu não sei se a nossa igreja tem uma posição oficial sobre isso, mas tem esses dois pontos. Ou purificação daqueles que estão recebendo o Espírito, ou juízo para aqueles que não receberam. Então, tem essas duas vertentes. Sim, podemos, que é igual pegando o texto que o pastor Juvenil leu lá de 1 Coríntios, que você pode ler, faz a purificação naquele que é ouro ou prata e faz o juízo para aquele que é palha ou madeira. Então, aí você também pode ter esse meio termo. Aí, igual eu falei, só que isso é interpretativo. De toda forma, nós sabemos que Deus vem com fogo, e o fogo tem essa capacidade de limpar a sujeira. Se nós vamos falar que ele vai limpar a sujeira de nós, ou que ele vai limpar o joio da igreja, aí vai da questão. Tem muitas coisas que a pessoa faz na igreja, mas não é em Deus. Essas coisas aparentemente parece, mas não é. Porque Deus conhece a intenção do coração. E aí essas obras aí, que é do homem, vai ser queimada. Ela vai ser
destruída. Lá fala que todavia foi salvo. Como? Pelo fogo. Quer dizer, a pessoa vai ser salva. Mas as obras dele que ele fez não foi edificada em Deus, então elas vão queimar, ele vai chegar sozinho lá. Alexandre, somando aí, puxando o gancho do nosso presidente, isso aí entra aquilo que nós veementemente estamos aqui falando. O ativismo religioso. Tem que ter muito cuidado com o ativismo religioso. Sexta-feira, na pauta da nossa diretoria, nós debatemos a questão de muita festividade. Por exemplo, o nosso batismo agora foi 30 pessoas. São 186 congregações e outras ligadas espiritualmente. Se cada uma dessas congregações houver uma salvação de alma, um discipulado para o batismo, das 186, são 186 pessoas que serão batizadas a cada trimestre. São 4 trimestres no ano. Então, o ativismo religioso, nós estamos voltados internamente e externamente, todos estão englobados nisso aí, sem a essência fervorosa do Espírito Santo alcançar o movimento interno verdadeiramente genuíno para que haja salvação, propagação do Evangelho, ele chega numa redundância que é o quê? Salvação de almas. Amém. Então a gente tem que tomar cuidado, isso que o pastor presidente está falando, eu estou reverberando isso aí. A questão do ativismo religioso, a igreja tem que posicionar, não estou falando questão de nossa igreja, estou falando igreja desse século. Nós estamos aí, o seminário nosso, escatologia final. Por quê? Tanta coisa que está surgindo, e o diabo, uma coisa que ele é perito, é distrair a igreja. Nós debatemos isso aí na sexta-feira, uma reunião em pauta, colocamos para o ano que vem, nós defendermos essa questão. Então é contra as festividades? De jeito nenhum, tem que haver, só que elas têm que ter um cadenciamento, um objetivo, um alvo, entendeu? Amém. E aí, aproveitando o ponto que o pastor Valtin trouxe, queria até trazendo um ponto para os irmãos agora pensar junto comigo. A gente vai falar isso nessa lição. Eu imagino que todos os irmãos creem que o Espírito continua agindo continuamente no nosso meio, correto? Correto? Por que a gente não está tendo, então, salvação de almas? Se o Espírito é o que converte, se é o Espírito que convence as pessoas do pecado, por que não está tendo conversão? Responda agora, por irmão. Estava lendo aqui, olha só. Muitos se enganam ao imaginar que o mover do Espírito é um ato compulsório. O que é compulsório? Obrigatório. Não é. Ou unilateral. Não é unilateral. Não é só exclusividade para uns e para outros. Ele é o quê? Ele é multirracial, é multicultural e é ultracircunstancial, o Espírito Santo. Então, o que está acontecendo? Tem pessoas e atividades que pensam que é só aquela forma que está certa. E aí vão abrindo vertentes de muito ativismo religioso. Isso no geral, em todos os termos. Então, muitos pensam que o mover do Espírito Santo ele é compulsório, ele é obrigatório, ele tem que acontecer. Não. Não é assim. O Espírito Santo vai ser ter o dunamis, que a gente fala, o dinamite, essa força de expressão, quando é citado em Atos 1:8. Ser revestido o quê? De poder do Espírito Santo. Como é que nós vamos ser revestidos do poder? Jejum, oração, unidade. Os pilares da igreja primitiva que nós já citamos aqui, quais são eles? São 5. Unidade, amor, perseverança, submissão e ousadia. O mesmo continuou da igreja primitiva. Amém. Amém. Então, licença um pouquinho, pastor. E o próprio João, na pregação dele, ele faz isso, né? Ele poderia ter se calado, mas ele dizia, ele anunciava o arrependimento. Então, eu acredito que o João ele é a referência da igreja também. Nós precisamos anunciar o arrependimento, para que as pessoas venham e conheçam o Cristo para a sua conversão. E aí a gente vai em Joel, né? Quando ele fala convertei-vos, né? O próprio Senhor diz, convertei-vos o vosso coração. Voltar, né? Rever toda a situação, para que você tenha realmente um caminho justo diante do Senhor. Exatamente. E aí realmente,
Eu trago isso mais como uma provocação mesmo, porque a gente... Só um momento, irmã, já. Porque a gente tem, realmente, o Espírito se move, o Espírito é vivo no meio da igreja, e nós temos que fazer exatamente igual o irmão falou. Nós temos que levar a palavra de arrependimento. Nós temos que... Inclusive, o pastor Júnior mesmo, ele gosta muito de comentar aqui, que para muitas pessoas as doutrinas básicas foram negadas. Então, de forma geral, as pessoas já nem acreditam mais no conceito do pecado. Então, a gente agora tem um trabalho muito mais difícil. Não é nem levar simplesmente a palavra do arrependimento, mas tem que levar para eles a palavra de que a pessoa é pecador. Dado isso, levamos a palavra de que a pessoa é pecador, de que existe o pecado, levar a palavra do arrependimento e deixar o Espírito fazer o trabalho do Espírito. Então, a irmã? Ela refere o fogo em Coríntios, né, que o fogo da palavra, ou seja, o fogo antigamente era usado no sacrifício para purificação, só que naquela época não existia a palavra de Deus. Então, em si, o fogo, pelo meu entender e no estudo, é a palavra que vai ser no juízo agora, que vai nos purificar, que vai nos transformar, né? Então, não sei se é essa linha de raciocínio, como o senhor falou, é a interpretação, né? Aí eu queria saber se realmente é isso, o fogo, porque é a palavra que transforma, ela que purifica, ela que edifica. E o Espírito Santo é a presença do Senhor em nossas vidas, né? Não sei se é isso. Entendi. Assim, igual eu falei, a gente pode usar isso, igual o Emiliano falou ali muito bem, a gente pode entender o texto falando que o fogo que vem aí é o Espírito que vai agir dividindo a gente entre o que é santo e o que não é. Então, limpando de nós as impurezas e eliminando elas. Da mesma forma que você queima a palha, ela some, o fogo de Deus ele elimina. Mas no caso quando a gente lê aqui no texto falando de fogo, a gente entende mais como a ação do Espírito. Eu entendi, mas realmente quando a gente a gente pode até tentar ir por esse lado, mas quando eu falo do fogo, realmente sendo figurativo, ele é uma ação do Espírito, continua sendo como uma ação do Espírito. Aí, se a gente for olhar como a palavra, eu não consigo fazer esse paralelo tão fácil para poder chegar nessa conclusão, mas o fogo vê como a ação do Espírito que purifica ou que elimina. E aí nós vamos ter conhecimento dessas coisas através da palavra. Então, é a palavra que vai nos dar discernimento do que é puro e impuro, o que é certo e errado, e a ação do Espírito que vai fazer essa separação. Amém? Então, nós estávamos falando sobre a questão das conversões, né? Igual eu disse, uma provocação que eu deixo aos irmãos, que todos nós somos partes da igreja, então todos nós temos uma corresponsabilidade nisso. Então, o Espírito age, o Espírito dá força. Se não existem conversões, ou se elas têm cada vez mais diminuído, nós temos que repensar, nós temos que sentar e avaliar o que está acontecendo e qual é o nosso papel nisso. Amém? Então, vamos lá, continuando aqui no nosso tópico, vamos seguir já para o 1.3. Promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de Jesus. Jesus despede-se dos seus discípulos e diz que o Espírito Santo estaria entre nós. Após Jesus ter sido elevado ao céu e já à direita do Pai, cumpriu-se o que ele prometeu. Assim, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes inaugura um novo tempo conforme o plano de Deus, no qual homens e mulheres anunciam em toda a parte a grandeza de Deus e a salvação de Cristo Jesus. Amém? Então, a gente tem ali, com o derramamento do Espírito Santo naquele dia do Pentecoste, a gente tem a inauguração de um novo tempo.
Os irmãos sabem dizer qual que é esse tempo? Qual é esse tempo que a gente está inaugurando nesse momento com a descida do Espírito Santo? Pode falar. Oi? Então, o dia do Pentecoste, quando o Espírito derramou, ele deu início, inaugurou um novo tempo. Então, exato. Então, quando a gente tem ali, a gente inaugura o que a gente chama de fim dos tempos. Então, naquele momento, iniciou o fim dos tempos, que é a dispensação da graça. É aquele momento onde a igreja cresce, prega, e quando finaliza esse tempo, nós chegamos na última semana de Daniel. Então, nós estamos nos últimos tempos. Nós, quando Jesus voltar e buscar a igreja, como todos nós acreditamos, no arrebatamento, inicia-se o fim. Grande tribulação, milênio e todo o fim dessa história. Correto? Então, a gente tem ali realmente a inauguração da igreja, a inauguração da dispensação da graça dos últimos tempos, onde, a partir desse momento, nós temos um papel que é, como corpo de Cristo, levar a palavra àqueles que não a conhecem e levar de forma... Nós temos... Deixa eu melhorar a frase. Nós temos que ser hábeis, capazes de levar essa palavra com inteligência e com amor, para que todas as pessoas que não a têm ainda possam fazer parte desse corpo e adorar a Deus, que é o objetivo de todo ser humano, adorar a Deus. Então, nós estamos nesse tempo, que foi inaugurado lá no Pentecostes, vivendo esse momento à espera de Cristo. Amém? Então, continuando, Jesus exaltado agora à destra de Deus juntamente ao Pai, derrama-lhes o Espírito Santo. Desse modo, o Espírito Santo prometido nos revela a presença de Jesus entre nós. Amém? Então aqui, complementando, né, no parte do comentarista, diz assim, o teólogo Stanley Horton, que eu comentei mais cedo, ele diz: é difícil sugerir um dos títulos ou propósitos do Espírito Santo que seja mais importante que outro. Tudo que o Espírito Santo faz é vital para o reino de Deus. Há, no entanto, um propósito, uma função essencial do Espírito Santo, sem a qual tudo quanto se tem dito a respeito dele até agora não passa de palavras vazias, que é: o Espírito Santo é o penhor que garante nossa futura herança em Cristo. Amém? Todos os irmãos sabem exatamente o que é penhor, quando eu falo que o Espírito é o penhor. Sabe o que é penhor? Penhorar? É uma garantia. Se você for numa penhora, você vai deixar algo como garantia para poder ter aquela busca. Então, quando a gente tem essa ação do derramamento do Espírito Santo, a partir daquele momento, a gente tem na igreja o que o pessoal fala, é o penhor, é o selo do Espírito Santo. Todos nós, cristãos verdadeiros, nós temos o penhor da graça de Deus, que ele é a garantia de que nós vamos receber a herança de Cristo no final dos tempos. Então, quando essa época que eu falei que foi inaugurada acabar, nós temos esse selo, que é a garantia que nós vamos receber as promessas. E qual é a promessa? Qual é a promessa que Deus nos garantiu? Salvação. Salvação do pecado, a purificação, a estar com Deus todos os dias eternamente na glória. Então, essa é a promessa e o Espírito nos é a garantia. Amém? Então vamos aqui para o nosso tópico 2. O tempo já está voando. A promessa se cumpre. Então, a promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumpriu fielmente, como Lucas descreve no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ao longo do Novo Testamento, vemos que a ação do Espírito Santo é ampla e variada, enquanto Deus está formando um povo para seu nome. O Espírito Santo habita no discípulo de Cristo, ensina, capacita, consola, guia, ajuda, dentre tantas outras operações.
Glória a Deus pelo cumprimento de tão abençoada promessa. Amém? Então, no nosso tópico, a gente vai passar agora falando, nosso 2.1, que o Espírito Santo é o ensinador, o Espírito Santo é o consolador e o Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. E aqui, agora eu trago uma analogia para os irmãos. Vamos lá. Um carro. Ele é criado, construído lá na fábrica, passa na concessionária, entrega para vocês. O carro de vocês vai andar sem combustível? Tem algum problema? O carro está tudo certinho, novinho, tudo certo. Ele vai andar? Precisa de combustível do mesmo jeito. Exatamente. A única diferença é que um é líquido, o outro é elétrico, mas é um combustível, digamos assim, por assim dizer. Ele precisa de algo que... O termo correto seria a força motriz. O que é força motriz? É a força que move. Ele precisa de algo que gere essa força que move. Que é a gasolina, que é a eletricidade, é o que vai gerar... exatamente, essa força dinâmica e quando a gente fala de dinâmica, é exatamente movimento. É a força... Exatamente, é a força que produz o movimento. Da mesma forma que o combustível, a eletricidade nos carros elétricos é... Oi? É porque é porque o que faz ele... Se ela tiver sem também uma ação da carga, ela também não vai funcionar simplesmente. Exatamente, a bateria ele é o tanque, exatamente. Você precisa ter uma carga, que ele vai ser um tanque, tipo capacitivo, que vai gerar, que vai sustentar aquela energia. A bateria é meu lado aí. A bateria é sólida, por exemplo, tem placa positiva e placa negativa, são chumbo. Os carros híbridos é essa bateria só que em gel, é sólida. É a placa positiva e negativa, onde é que tem ali, né, o chumbo, né? É um produto sólido. Amém. Não é líquido igual, por exemplo, o combustível, né? O diesel, o álcool, a gasolina. Amém. A gente foi muito dentro da analogia. Então, mas o que eu quero dizer aqui é exatamente a força que move. Então, para qualquer coisa acontecer, tem que ter uma força, tem que ter uma energia que move. E a energia que move o cristão é o Espírito. Inclusive, em outras lições, inclusive eu já comentei isso, mas eu repito, para cada mínima coisa que a gente faz, seja natural ou sobrenatural, independente que seja, a força é o Espírito. Para eu ter capacidade de andar aqui, enquanto eu estou falando com os irmãos, é o Espírito que me dá essa força. Para eu ter a capacidade de ver os irmãos, da luz estar chegando aqui através das janelas, do ar-condicionado está ligado, do som está sendo propagado por essas caixas, cada mínimo detalhe que acontece na natureza é por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá a força que sustenta todo o universo. Então, o Espírito Santo ele é a força que move tudo. Só que, em particular, para o cristão, ele é a força que ensina, que capacita, que consola, que guia, que ajuda e que faz todos os processos que a gente precisa na nossa vida cristã. Então, o Espírito já faz todo o resto, mas ele ainda faz mais por nós. E é por isso que a gente tem a questão de nós sermos um povo escolhido, nós sermos sacerdócio real, todas essas palavras que são usadas. Deus, Espírito Santo, ele já faz tudo, ele já move tudo, e, além disso, ele move o seu povo, os cristãos, dessa forma, através do Espírito também. Ou seja, aqueles que não são de Deus, eles recebem as bem-aventuranças de Deus da mesma forma, porque Deus abençoa a todos, ele fala, né, que a chuva cai a um ou outro, então ele abençoa. Só que para aqueles que têm o selo do Espírito Santo, penhor da glória de Deus, ele não só abençoa da forma comum, mas ele abençoa na forma sobrenatural. Então ele abençoa através do poder do Espírito, guiando, ensinando e capacitando. Amém? O homem nasce com o Espírito Santo. O homem nasce com o Espírito Santo.
E o Espírito Santo só deixa o homem, quer dizer, nunca vai deixar. O homem deixa o Espírito e começa a fazer outras coisas que é do outro Espírito. Então, o Espírito não deixa o homem enquanto ele estiver vivo, porque o homem veio de Deus. E esse Deus vela pela criatura dele. Agora, o livre-arbítrio que faz o homem afastar de Deus. E eu acho assim, o que o irmão? Então, não, mas só quando eu falo aqui, quando o pastor falou que o Espírito não deixa o homem, você está falando de forma natural ou de forma espiritual, de contato espiritual? Contato espiritual, porque Ok. o Espírito está sempre falando com ele, você está errando, e ele continua no erro. O Espírito, até na hora da morte, ele tem a oportunidade de aceitar Jesus e salvar-se. Amém. Então, a nossa igreja, de forma geral, ela tem uma visão arminiana, que isso significa que a gente entende que as pessoas têm livre-arbítrio. Como que a gente vai... Só para poder fechar essa pergunta. A gente entende que, no momento do pecado, isso no pecado original, lá no Éden, a humanidade ela morreu espiritualmente. Significa que o Espírito deixou o homem? Não. Mas que o Espírito que habita o homem, a fagulha, a essência do Espírito, ela ficou como se fosse uma bateria descarregada. Ela estava ali no zero. Então, ninguém tem contato com Deus mais, porque todas as pessoas nascem em pecado. Mas nós acreditamos que, no momento que o Espírito entra em contato com essa pessoa, aquela essência que está zerada, de contato com o Espírito, ela se carrega, ela enche de energia. Então, a pessoa agora tem como estar em contato com Deus. Então, realmente, Deus em momento nenhum abandonou o homem, mas por causa da queda, esse contato estava desfeito pela nossa parte, pela parte do ser humano. Com a vinda de Cristo, com a pregação do Evangelho, agora esse contato ele pode ser reestabelecido e por isso que nós existimos como igreja, para a gente pregar, a gente leva a palavra de Deus, o Espírito age naquela pessoa, e agora aquela pessoa que estava, igual eu falei, a contato com Deus dela estava 0% ali, agora ela pode ter um contato. E aí, à medida que cresce a fé, mais próximos, mais firme está esse contato nosso com Deus. Amém? Respondi a pergunta? Concordo plenamente. No momento que Jesus morreu na cruz, ele pagou pelos pecados, ele pagou pelo pecado que houve no Éden, inclusive ele pagou por todos os nossos pecados. A questão é, se nós decidimos viver em pecados, é pela nossa própria escolha, nós utilizando do nosso livre-arbítrio para poder manter no erro. Então, Deus nos livrou do pecado, Deus nos deu a chance de estar com Ele. Se nós erramos, é pela nossa própria vontade. Nós temos lá no Velho Testamento os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Era 10. Aí, como o homem não dava conta de cumprir aquilo lá, Jesus veio, cumpriu e deixou 2. Quais os 2 que ele deixou? Exatamente. Então, todo homem, ele é criatura, foi criado por Deus. Ele é uma criatura, mas essa criatura, ela depende de um contato com Deus. E se a pessoa está lá no mundo, ele tem contato com o mundo, com Deus não. Ele é criatura. Ele não é um cristão. Exatamente. Eu acho que os irmãos já ouviram aquela frase, né? Não, porque todos somos filhos de Deus. Já ouviram isso? Vocês já ouviram? Então, só que não é não. A Bíblia deixa bem claro que aqueles que aceitam a Cristo, esses são capacitados de se tornar filhos de Deus. Para aqueles que não aceitam a Cristo, igual o pastor Júnior falou, eles são criaturas. Eles são criaturas e estão afastados do Criador. Quando nós chegamos a Deus,
reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que nós estamos errados e nos humilhamos perante Deus, Ele nos capacita a ser chamados de filhos. E aí sim, nós somos filhos de Deus. Amém? Então, é isso. Mais alguma pergunta nesse sentido? A gente pode seguir. Pergunta, comentário? A gente pode seguir? Ah, não, com certeza. Assim, é porque às vezes a gente dá muita ênfase na ação do Espírito Santo quando a gente fala da graça, e aí na próxima lição, o professor, não lembro agora de cabeça quem é, mas ele vai esclarecer isso. Mas o ponto que a gente tem que saber é que o Espírito Santo, ele age desde antes da criação, ele estava junto com o Pai, a Trindade existia na eternidade, ele estava presente na criação, ele estava presente nos primeiros momentos, no dilúvio, com os patriarcas, com a lei, com todos os momentos da história. O Espírito Santo estava presente. A única diferença é que quando a gente fala do pós-Pentecoste, é que o Espírito Santo agora age de uma forma diferente. Age como eu falei, age como esse selo do penhor, e ele tem essa ação de edificar, capacitar, que é dito aqui, mas ele sempre existiu e ele sempre teve ação na história. Bem? Pastor Joel, você vai falar alguma coisa? Obrigado, pastor. Eu não sei se é uma dúvida que só apareceu para mim ou se é conivente com todo mundo. O Espírito Santo não é o mesmo espírito de vida que Deus soprou na narina do homem quando o homem era barro. São dois espíritos que a gente tem que levar diferente. Um é espírito de vida, que Deus deu a vida dele a todo homem, é o fôlego de vida. E o Espírito Santo, ele estava presente na criação, ele teve durante toda a criação, mas a ação própria dele foi apenas após o Pentecoste. Assim, é o meu entendimento até aqui. Então, ele agia, mas não foi ele que deu a vida ao homem. Ah, entendi. Entendeu? Você quer dizer que aquela ação foi a ação do Pai. Isso, a ação de hoje, da gente, a energia que a gente tem de se movimentar, de pensar, foi dada lá quando Deus criou o homem, o espírito de vida que Deus soprou na narina do homem. Isso é dado a toda a humanidade. Toda a humanidade, ela vive por causa desse espírito de vida que Deus deu. Sim. O Espírito Santo, ele não é dado a toda a humanidade, embora ele opera sobre toda a humanidade. Mas não é toda a humanidade que tem ele na essência, na sua essência. Então, vamos... Como é que é? Sim, é complicado, mas vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala de espírito, o termo que é usado para poder falar de espírito é o mesmo termo que é usado para falar de fôlego. Então, o Espírito Santo, ele é o pneuma. Pneuma, que é exatamente sopro ou fôlego. E tanto que a gente vai falar, o estudo do Espírito Santo é pneumatologia. E a gente vê também, por que tem aquelas doenças que falam de pneumonia ou pneumologista? Porque a gente está falando de fôlego, de sopro, de respiro. Então, a gente faz um paralelo quando fala do sopro da vida ali. Só somando aí, Alexandre, eu anotei aqui na revista, estudando, explicando aí o Espírito Santo. É um membro da Trindade, com o Pai Celestial e Jesus Cristo. É um ser espírito. Missão do Espírito Santo é testificar do Pai Celestial e do Filho e da veracidade de todas as coisas, tudo o que acontece. É a função do Espírito Santo e transformação. Não sei se está claro aí, vou voltar de novo aqui, explicando o Espírito Santo. É um membro da Trindade com o Pai Celestial e Jesus Cristo é um ser espírito. Missão do Espírito Santo é testificar do Pai Celestial e do Filho e da veracidade de todas as coisas. Tanto é que está aí, né? O Consolador, né? É o que traz a paz, é o que muda. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, paracletologia, né? É o Paracleto. Paracletos, isso. Só que aí, só para terminar, assim, eu entendo quando a gente fala que o ser humano ele possui a imagem de Deus,
Eu entendo que esse sopro de vida realmente é o Espírito Santo. Não o Espírito em si, mas é daquele contato com Deus que é dado através do Espírito. E entendo sim que isso é dado a todos, mas que depois da queda isso está morto. Tanto que a gente fala que o homem está morto no pecado. Mas isso depois a gente pode comentar mais, para a gente não perder muito aqui. Amém? Então vamos lá. Meu tempo já está acabando, tenho mais 6 minutos só. Então vamos aqui já para o tópico 3. O Espírito Santo prometido por Deus. É importante enfatizarmos que o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes não foi um evento isolado e único. E aí eu volto. Eu tinha dito antes, existem alguns irmãos mesmo de outras igrejas, que dizem que aquele evento, aquela forma do Espírito foi para aquela época, que não existe mais daquele jeito. Então, são irmãos em Cristo, nós entendemos que eles são irmãos, parte da igreja, mas nós discordamos dele, achamos que eles estão errados nesse ponto. Porque nós cremos que existem profecias hoje. Nós cremos que existem visões, que existe o agir do Espírito Santo no nosso meio. Então, realmente, esse derramamento do Espírito não é uma coisa única, isolada daquele dia. Então, nós, como cristãos pentecostais, né, existe até um termo que a gente chama continuistas. Nós acreditamos que o Espírito continua agindo através de dons e maravilhas no meio do seu povo. Então, nós acreditamos nisso. Então, nós acreditamos que Jesus salva, nós acreditamos que Jesus cura, nós acreditamos que Jesus batiza com o Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos? Então, o Espírito, ele age no meio da igreja. O Espírito, ele está vivo agindo no meio da igreja. Então, nós temos ali, quando a gente fala do dia do Pentecoste, um evento muito singular. Os irmãos estavam reunidos naquele momento. O Espírito derramou sobre eles, eles falaram línguas. E depois eles profetizaram. E aqui, essa profecia em específico que eu estou falando, é porque que eles anunciaram a palavra. Apesar de existir também as profecias, que são revelações de Deus sobre algo que aconteceu, sobre um futuro. Mas nesse caso aqui a gente está falando sobre a própria palavra. Eles falaram com um domínio sobre a palavra. Nesse evento a gente lembra que o apóstolo Pedro, ele pregou, e quantas almas converteram? Os irmãos lembram? Quantas? Quase 3.000 almas, exatamente, igual o pastor Tony comentou. Então, Pedro, capacitado do poder de Deus, naquele momento, com o Espírito que foi derramado, ele, naquele momento, se levantou no meio dos seus irmãos, pregou a palavra e quase 3.000 almas se converteram. Amém? Então a gente vê essa ação, e da mesma forma, nós temos essa ação hoje do Espírito. Nós tivemos grandes pregadores ao longo da história que pregaram e pessoas se converteram. E nós ainda temos o Espírito no nosso meio da mesma forma. Então nós temos a capacidade, nós só precisamos estar debaixo desse poder de Deus, para que nós também possamos falar da palavra com esse poder, para que pessoas possam receber o Espírito. Amém? Então, o batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. Gutierre Siqueira, em sua obra O Espírito é a Palavra, e eu faço até um adendo, caso os irmãos não conheçam esse pregador, Gutierre Siqueira, ele é um jovem pentecostal, eu conheci ele, acho que foi ano passado, muito bom, recomendo que os irmãos leiam os textos. É um irmão que tem trabalhado bastante a respeito, falando sobre a vida pentecostal. Então, eu recomendo que os irmãos leiam. Então, no livro dele, O Espírito e a Palavra, ele afirmou: a crença no batismo no Espírito Santo como um dom distinto da conversão e subsequente à regeneração é um pilar do pentecostalismo. Sem a doutrina e a busca efetiva do batismo do Espírito Santo, não existe pentecostalismo, nem como espiritualidade, nem como teologia. Então, se a gente vai falar de movimento pentecostal, eu tenho que falar
sobre o batismo com o Espírito Santo. Só que eu tenho que fazer uma distinção do batismo no Espírito Santo, da conversão e regeneração. Okay? Na teologia pentecostal, a gente faz essa distinção usando duas palavras, que é no ou do. Batismo no Espírito e o batismo do Espírito. Os irmãos já ouviram essa distinção? Então, para quem não ouviu, eu vou falar. Qual que é o batismo do Espírito Santo? Quando nós, pentecostais, falamos batismo do Espírito Santo, eu estou falando do processo natural que existe de todo cristão que aceita Jesus. No momento que a pessoa aceita a Jesus verdadeiramente, o Espírito Santo, ele regenera essa pessoa. Ele regenera a pessoa do pecado e insere ela no corpo de Cristo. Esse efeito de regenerar e inserir a pessoa no corpo de Cristo é o que chamamos de batismo do Espírito Santo. É uma ação única, exclusiva do Espírito Santo de pegar o pecador e regenerar a ele para que ele seja parte do corpo, um verdadeiro cristão. Ok? Os irmãos entenderam? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Nós somos um canal que o Espírito Santo usa, nós falamos, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Exatamente. Então, no momento que nós, igreja, levamos a palavra, o Espírito age na pessoa e, pela ação única do Espírito Santo, igual o pastor Juvenil falou, igual eu estou falando, é a ação do Espírito Santo de pegar essa pessoa e levar ela a status de parte do corpo de Cristo. Esse é o batismo do Espírito. O segundo é o batismo no Espírito. O batismo no Espírito é o revestimento de poder para testemunho do Evangelho. Então, quando eu falo batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, algumas pessoas vão preferir, é isso que a gente está falando no nosso tópico 3.1, que é a essência do movimento pentecostal, que nós já éramos cristãos, naquela época as pessoas já eram cristãos, eles já acreditavam na Bíblia, eles participavam dos cultos, eles ouviam sermãos, eles cantavam hinos, mas eles falavam que faltavam algo, então eles buscaram esse algo que foi o revestimento de poder do Espírito. Então, para esses que são revestidos de poder do Espírito, são capacitados para profetizar, para poder falar em línguas, eles são capacitados nos dons do Espírito. Entendeu? Então, quando a gente fala de regeneração do homem, quando fala assim, não, aquela pessoa é um cristão, eu estou falando que a pessoa foi batizada, o batismo do Espírito. Mas se eu falo que aquela pessoa foi capacitada com o poder de Deus, revestida do poder para o testemunho do Evangelho, essa pessoa foi batizada no Espírito. Amém? Todos os irmãos entenderam? Alguma dúvida? Então, ok. Então, 3.2, a promessa se cumpriu no Pentecostes. Como já vimos, o Antigo Testamento sinalizava sobre a vinda do Espírito Santo para residir de forma integral e imutável nos filhos de Deus. Como nos mostra a Bíblia, na primeira aparição visível da igreja, vemos uma das passagens mais deslumbrantes das Escrituras, que é Atos 2. Ao narrar a cena, o entusiasmo se soma à paixão, a ver que cristãos que perseveravam fielmente foram cheios do Espírito Santo e logo começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes outorgava, o Espírito lhes permitia. Então, Deus move aquele povo de forma sobrenatural para que eles falem em outras línguas. E aqui a gente tem esse cerne do que é esse movimento que a gente fala, que é o movimento pentecostal, que inclusive é falado, acho que no primeiro capítulo, menciona bastante. Então, a ação do Espírito, ela tem esse poder de mover a igreja, tem esse poder de capacitar, de revestir a igreja. E é disso que nós estamos falando aqui, de como o Espírito Santo age através da igreja, capacitando, como ele capacita ela para que ela possa agir. Amém? 3.3, a promessa continua de pé. O batismo com o Espírito, ou no Espírito,
é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Essa promessa não ficou restrita à igreja primitiva. Então, a respeito da nossa igreja, o Mistério de Madureira entende que o batismo no Espírito é uma promessa que segue para os nossos dias. Assim, buscar a realização dessa promessa do alto é uma necessidade de todos os salvos, para anunciar com ousadia a palavra de Deus a todas as pessoas. Então, repito aqui, é uma necessidade. Todos os cristãos, eles devem buscar ser batizados no Espírito. Porque se eu sou batizado, eu sou revestido do poder de Deus para poder falar, pregar com ousadia a palavra de Deus. Pregando com ousadia, nós estamos realmente fazendo o nosso dever. E qual que é o nosso dever como igreja? Pregar o Evangelho. Amém? Dúvidas, perguntas? Comentários? Não? Então eu agradeço aos irmãos por estar me ouvindo agora. E eu devolvo ao pastor Walter para dar a conclusão e o encerramento. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, né? Essa revista, esse trimestre, nós vamos fechar com chave de ouro, como tem sido todos os outros passados. Quanta gente precisava estar aqui? Sexta-feira nós tivemos uma reunião com a diretoria. Pastor presidente falando, estamos fazendo muita festa, não está havendo salvação de alma. Pastor, vocês é contra? De jeito nenhum. Mas nós não podemos deixar de falar, sabe por quê? A gente é cobrado, Deus cobra. Tem uma programação para o ano que vem. Isso aí, pastor presidente requeriu isso aí da diretoria. E tem a ver com isso aqui, ó. Eu vou ler aí que muito bem expositado aqui pelo Alexandre. Parabéns, viu, Alexandre? Nós entendermos que o Espírito Santo só vai agir, irmãos, quando há esses imperativos: unidade, amor, perseverança, submissão, ousadia. A igreja primitiva vem dessa base de sustentação, desde os primórdios. Isso é para mim, é para você, para todos nós compreender. 1 Coríntios capítulo 3, e o versículo 14. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Mas sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Qual o comentário, a explicação para isso aí, para me somar e passar para os irmãos? Presta atenção nisso aqui, ó. Nossa época está marcada pelo personalismo e pelo culto à personalidade. Temos ídolos promovidos instantaneamente. As infiltrações malignas nessa área minam a força do corpo e nos enfraquecem individualmente. Quem é alguma coisa na igreja? Não somos nada se Deus, o irmão já escutou falar isso aqui, não somos nada se Deus não promover o devido crescimento no trabalho realizado por nós, seja qualquer função, seja que for na igreja. Paulo afirma que ninguém fará todo o serviço, mas adiciona seu esforço ao que alguém já realizou. E mais, aquilo que fazemos também não é conclusivo, pois alguém adicionará a sua parte àquela que fizemos, dando Deus o crescimento em tudo. O diabo quer nos fazer pensar que a nossa parte é mais importante que nosso ministério e mais poderoso e eficaz que o outro. Essa é uma visão a ser combatida, pois deturba o sentido da igreja real. Aí tira o que? A ação do Espírito Santo. Aí não há salvação de almas, há mais intriga, há mais contenda, há mais partidarismo, há mais recuo, há diminuísmo, não há crescimento.
Pastor, parece que o senhor é puritano e faz tudo certinho. Não, irmãos, eu sou uma soma junto com vocês. Nós somos juntos, todos nós temos que trabalhar por igualdade. Ninguém é crescido o ministério se Deus não fazer alguma coisa. É Deus que promove, é o Espírito Santo que promove. Sendo assim, a unidade da igreja é assunto de maior importância, visto que iniciativas desvinculada do todo não produzem efeito imediato. Presta atenção, vou ler isso aqui novamente. Sendo assim, a unidade da igreja é assunto de maior importância, visto que iniciativas desvinculadas de todo não produzem efeito imediato, duradouro e muito menos profundo. Construir uma casa para Deus pode significar bem mais do que formar multidões compostas por indivíduos desconectados entre si. O diabo sabe disso e fomenta contenda, partidarismo, divisões. Isso aí só falta nós, abrir mais um pouquinho, ventilar o pavilhão auricular para entender. Isso é o que anda acontecendo no ativismo religioso. Irmãos, quando eu estou falando, não estou falando dessa igreja local, não. É geral. É para os irmãos entenderem que é geral. É mais importante nós ter essência com Deus do que fazer o ativismo religioso. Não que a gente é contra nada, não estou falando, a gente não pontua isso aí. É a busca do Espírito Santo incansavelmente. Olha só aí, 5 coisas que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo pode nos confortar. Devemos receber o Espírito Santo para entrar no reino. Lê aí, Joel, está com o microfone? A explicação desse versículo. Presta atenção, é uma questão que o pastor José Iraci e o Milvânio, o evangelista Milvânio, levantou aqui. Devemos receber o Espírito Santo para entrar no reino. João 3:5. A Bíblia responde a Bíblia. Lê aí para nós. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí ele explica. A explicação bíblica aí, desse versículo. A expressão nascer da água refere-se ao nascimento natural, que Jesus menciona no versículo seguinte. Para aí um pouquinho, Joel, por favor. O nascituro é natural. Você, lá no ventre da sua mãe, nós, que você, todos aqui já foi bebê. Faz uma introspectiva aí. Você não nasceu dessa forma. Há um processo para você chegar aqui. Meu pai ontem no casamento, ele falou, já estou com 81 anos, não tem vergonha de falar a idade. E o Salmo 139 é o rastreador celestial e o registro celestial de nascituro. Presta atenção nisso. Cada pessoa nasce com um espírito. Walter Saturnino Fernandes, esse espírito é só esse que veio. José Iraci é só o espírito, esse é o espírito natural. É o espírito natural que já está em você. Nós temos aí as qualidades que a gente pode entender na vida do homem. Nós temos o espírito, aqueles que é colérico, fleumático, que mais? Melancólico, sanguíneo. São 4 classificações. Esse é natural, o espírito é natural. O espírito que foi colocado em Davi não foi o mesmo espírito que foi colocado nos irmãos dele. Foi? Sim ou não? Não foi. Jessé chegou lá, quantos que passou? Mandou chamar. Foi 7, não foi? Foi 7 ou foi 8 com Davi, não é? É isso mesmo? Veio 7. Dali ia ser o novo rei de Israel. Deus colocou, o espírito que Deus colocou em Davi não foi o mesmo espírito que tinha os irmãos dele. E os irmãos dele eram guerreiros. Você está vendo como é que confunde? Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Nem tudo que nós pensamos que não é, irmãos. Está aí a resposta de Deus. Todo mundo pensou que era os irmãos, que era o guerreiro que ia para ser rei. Tem que ser experiência. Quem que Deus escolheu? Um cara que não mexia com flecha, né? Estava onde? Lá no pasto. Sim, pai. Deus tirou o espírito que estava em Saul. Isso. Que deu a Davi. Deu a Davi. Está vendo aí? É isso que Deus faz. Cada pessoa, irmão, você tem um registro com Deus. Nós temos um registro. Aí refuta toda a questão, né,
do pessoal que pensa lá que você vai vir reencarnar. Você veio lá, seu espírito veio e ficou andando aí. Nunca. Nós somos, cada um tem uma particularidade com Deus. Então, olha só, continua esse versículo, a explicação dele. Continuando. Vou repetir de novo. A expressão nascer da água refere-se ao nascimento natural, que Jesus menciona no versículo seguinte. E diz respeito ao nascimento de um bebê, nascido do Espírito. Fala de um nascimento espiritual. Espiritual, transformação, mudança, concepção para salvação. Esse é o Espírito Santo que vem mover, para nós entendermos para a salvação. Eu fazia errado, eu andava errado. O Espírito Santo me convenceu, falou, está errado. Me colocou uma nova tela para mim entender. É aqui que eu vou chegar no céu. Através do quê? Do arrependimento. Para a maior promessa que nós temos aqui na terra, além dessa prosperidade que muitos buscam, a salvação. Nós não podemos estar brincando, é a salvação. É isso que a igreja precisa entender. Continua, Joel. E aí ele fala que apenas Deus efetua, e não se refere tão pouco ao batismo com água. E aí o 6, acho que é interessante ler, pastor. O que é nascido da carne é carne, acho que responde aquilo que foi perguntado. Tem a ver com o nascimento natural, e é ilustrado como já afirmado pela expressão nascer da água. Nascer da água. Está entendendo, irmãos? Pastor juvenil, o espírito que está nele, Deus o colocou. O pastor Machado já veio com o espírito de nascitura. Agora o espírito de transformação é o quê? O que o Espírito Santo age, porque o Espírito Santo faz parte da Trindade. O homem é um quê? Um ser tricotômico. Corpo, matéria, desce, desfaz, vai embora para a terra. Alma, sede das emoções, a alma, sede das emoções, razões, contras, porquês, sentimento, né? A alma. E o espírito comunica com quem? Com Deus. É o espírito que comunica com Deus. É isso que nós precisamos entender. O homem é um ser tricotômico. Corpo, matéria, desce, vai para a terra, acabou. Já era. Alma, sede das emoções, as razões, o psique, que você age aqui, gosto, não gosto, me passou raiva, alegrei, vou, não quero, não aceito, não admito. Isso é a alma, é a sede das emoções, é o movimentar. E o espírito? Comunicação com Deus, transformação. Estou nervoso, estou contrariado com isso, vou declinar, vou orar a Deus, Deus me ajuda na minha fraqueza, me perdoa, me ajuda, me socorre. Aí o Espírito Santo vem e move aquilo que você quer fazer. O Espírito Santo vai dar o que para você? Direção e orientação. Por exemplo, vamos trazer para a eleição. Muita gente ficou contrariada, que era para resolver na situação. Deus está no comando, irmãos, de tudo. Muita gente tem uma opção daquilo e aquilo outro. Olha, eu vou falar para a igreja aqui uma coisa que nós aprendemos. Preste atenção, serve para nós. Não é achismo, não é factoide, não é besteroide. É coisa concreta. A igreja não deve ingerir no Estado, o Estado não deve ingerir na igreja. São poderes interdependentes. Aí uma afirmativa contundente, clara, para nós raciocinar, ventilar o pavilhão auricular e reter, não deixar sair pelo outro. Segurar na cinzenta, na massa encefálica. Progredir. De que forma? Preste atenção nisso aqui. A igreja busca, ora, o Espírito Santo vem, fomenta, trabalha, age em nós, para nós orar para o Estado ter direção, ter orientação e ter as mãos de Deus sobre o Estado. Sobre o Estado. A igreja não toma partidarismo para lá e para cá. Não toma decisão nesse ponto. A igreja é que ora para o Estado. A igreja é que orienta o Estado quando o Estado precisa e necessita. Provérbios 29, o versículo 2. Quando o justo governa, o povo se esbalda, se alegra, jubila, regozija. Quando os justos dominam, o povo se alegra. Mas Aí. quando domina o ímpio, o povo geme. Geme, sofre, padece. É Deus que escolhe. Lembra da frase que nós já falamos muitas vezes? Você acha até enjoado. Mas quanto mais, você ouvir, um dia vai servir para você. Porque não é de mim isso. Não é de mim. Os homens governam a terra. Quem domina? Deus. É Deus que dá o provimento. O combustível, Alexandre citou aqui, ó. O combustível nosso, o provimento é a palavra. E o Espírito Santo nos convence, age em nós, movimenta em nós. Quantos precisavam estar na escola bíblica?
Nós frisamos isso aí, não foi, pai? Sexta-feira, o pastor cobrou isso aí. EBD, culto de ensino, dá prioridade. A igreja precisa voltar a isso. A igreja, se ela continuar no ativismo religioso, é a perca, e é geral. A igreja precisa reverberar. O que é reverberar? Reconsiderar. Pode falar, pai. Final do mês aí, tem aí, ó, a escolha aí, ó. Já Exatamente. escolheu o homem que foi lá no túmulo lá do coisa lá, ou quer escolher outra pessoa? Então, A escolha está aí, ó, duas personagens. a igreja aí. tem um discernimento A escolha está do homem. do homem. Não sei se os irmãos viram aí, vou terminar. Um vídeo que circulou aí do Júnior Trovão. Deus está no controle do Brasil? Sim ou não, irmãos? Sim. Tá ou não? Deus está no controle da Venezuela? Por que eles estão lá daquela forma lá? Deus perdeu o controle? Um vídeo aí, não estou copiando não, mas eu vi, serve para nós aqui, faz parte da ação do Espírito Santo na igreja. Porque muitas das vezes a igreja, o Espírito Santo não está agindo na igreja. É o cabeça. Então, Argentina, Deus perdeu o controle da Argentina? Sim ou não? E por que a Argentina está daquele jeito? Vou lembrar aí, vocês viram esse vídeo aí. Deus não vota, Deus não vai para a urna. Ontem eu conversando com o pastor Antônio Soarantes da nossa reunião ministerial, eu até falei na oportunidade lá, porque nós vamos falar aqui escatologia do fim. O pastor Napoleão vai trazer um ensino aqui. Irmãos, a igreja no geral, não estou falando quando eu falo, preste atenção, não é essa igreja local, é a igreja no geral, nós fazemos parte. A igreja tem trazido o mundo para dentro dela. Eu conversando com o pastor Antônio Soares, e até depois lá na reunião, meu pai abriu aspas lá e falou, me ajudou lá. Para você entrar numa mesquita dos muçulmanos, tá? Preste atenção. Eu vou falar com muita humildade, eu tive a oportunidade de estar lá em Cairo, nós andamos em Cairo. Tem quarteirão que é só mesquita. É uma das maiores concentrações de mesquita do mundo, é Cairo, cidade do Cairo. Para você entrar numa mesquita, vou te falar, você pode ser o Joe Biden, pode ser o Elon Musk, pode ser quem for, qualquer autoridade ou celebridade. Você, para entrar lá, meu pai ainda me auxiliou ontem falando lá na reunião ministerial. Você vai ter que tirar seu sapato, tá? Você não vai ter cadeira para você sentar. Você vai ter que sentar no chão, ajoelhar. Se você professar, você vai ter que ajoelhar no chão e colocar a cara no chão, no pó. Seja quem for, qualquer autoridade. Pode ser o imã deles lá. Pode ser quem for. E aí a igreja que tem Jesus Cristo, que tem tudo, está pegando o mundo lá fora, pegando e colocando internamente. Pastor, então você é contra? Não, nós respeitamos a autoridade. Nós respeitamos o governo, o presidente, sim. Mas ela não é maior do que esse nome aqui, ó, na igreja. E se nós perder essa essência e ficar caladinho, omisso, nós somos omissos na situação do evangelho. Porque é primazia as coisas da igreja. Por isso, então, está acontecendo. O Espírito Santo não está fazendo um movimento que a igreja precisa e quer ver salvação de almas. Vontade permissiva e vontade soberana. Soberana de Deus, exatamente. Então, só fechando aí, para os irmãos. 5 coisas, eu destaquei aqui. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo pode confortar. Devemos receber o Espírito Santo para entrar no reino, para entrar no céu, conforme o Joel leu agora há pouco. O Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo traz sentimentos de amor e paz e alegria, conforme Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito. Isso é a função do Espírito Santo. Aí eu falei aquela mais cedo um pouquinho, ó, agora há pouco. Explicando o Espírito Santo. É um membro da Trindade, com o Pai Celestial e Jesus Cristo. É um ser Espírito. Missão do Espírito Santo é testificar do Pai Celestial e do Filho e da veracidade de todas as coisas. É Ele que dá para nós o devido crescimento, é Ele que fomentou todo o movimento do Pentecostes de Atos capítulo 2. É isso para nós entendermos. E a igreja precisa fazer essas considerações, entender o que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz as pessoas à igreja, é o Espírito Santo que convence as pessoas na igreja, é o Espírito Santo que dá o devido crescimento na obra na igreja, é Ele que fomenta tudo. Entendeu isso, irmãos?
Amém? Muito bom isso aqui. Muito bom. Quantos irmãos precisariam estar aqui hoje? A EBD, todos os cultos são de suma importância, mas para o aperfeiçoamento cristão, para o crescimento, a maturidade cristã, hoje a igreja deveria estar lotada. Na EBD, culto de ensino. Por que que às vezes não está acontecendo isso? Só Deus sabe, né? Devolvo aqui. Pode encerrar? Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter entendimento. Os irmãos colocam sobre os seus pés, sobre o Espírito Santo. É uma lição, esse fechamento vai ser de ouro, tem muita coisa para nós aprender sobre, o que o Espírito Santo quer mover nos últimos dias. Eu creio, irmãos, que, passando essas eleições, o acontecido, nada foge do controle de Deus. Eu creio que dessa nação, pelas promessas que nós temos, vai sair um grande avivamento dessa nação. Não deixem de orar para essa nação, para esse desfecho final aí, dia 30, tá? Que Deus nunca perdeu o controle jamais, mas que Deus, essas promessas se cumpram nessa nação. Então eu peço aos irmãos aí, não deixem de orar. Eu sei que os irmãos não estão deixando de orar. E até lá, né? Vai passar e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos tendo aí um pequeno transtorno, né? Os irmãos já viram aí, começou essa restauração interna da pintura, depois você tem essa higienização aí das poltronas e alguns itens que a gente vai refazer, iluminação externa. E eu peço a compreensão dos irmãos. Isso aqui é valorizando a casa de Deus, valorizando o seu ambiente. E nós estamos uma proposta aí para o ano que vem, culto do amigo. Culto do amigo. Para nós trabalhar o ano que vem, voltar aos lares, fazer culto nos lares, que é um processo salutar para a igreja, para crescimento da igreja e expandir o evangelho. Então, que o ano que vem, né, que possa nós trabalharmos dessa forma, esse evangelismo, mais expressão da forma que o Espírito Santo nos orienta. Logo mais, nós temos o que aqui à noite? Ceia do Senhor. Ore, divulgue, participe, venha. Vem aqui, Léo, por favor. O Léo vai fazer essa oração. E eu estou chamando o Léo aqui porque ele está com a camiseta do nosso departamento. Nosso departamento dos varões, todo o campo. Nós já divulgamos, mandamos confeccionar um número, já foi vendida, mandamos fazer outro número, já foi vendida. Vai ser bênção, já quero anunciar. À noite me lembra de eu anunciar. Nós vamos ter aqui, né, o evento que vai acontecer. Já está na rede, já fizemos a mídia. Está na rede social aí. Mas nós vamos, né, quem nos assiste aí, venha participar. Dia 19 e dia 20, agora desse mês, vai acontecer aqui o 9º seminário de varões. Tá aí, você que não adquiriu a camiseta, pode comprar, não precisa ser só os varões, pode ser as irmãs, tá? Tem ela na cor azul, e você pode adquirir. R$50 você vai estar cooperando com esse evento que vai acontecer aqui, Escatologia do Fim. Pastor Napoleão vai estar ministrando aqui os 2 dias. Então, eu peço aos irmãos que nos ajude, soma conosco e adquire essas camisetas. Mon Wagner não está aqui, mas à noite ele vai estar. E aí você procura nós aí, nós vamos movimentar para você adquirir essa camiseta, tá bom? A paz do Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para juntos aprendermos mais da tua palavra e do teu querer. Leve-nos em paz, Senhor Jesus Cristo, para os nossos lares, e logo mais à noite estamos aqui para louvar, engrandecer, exaltar e glorificar ao teu santo nome. Um ótimo domingo para nós, para todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Curva as suas cabeças. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todo sempre. O povo de Deus diz:
Está terminado em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.